Muito bem, olha aqui, falando em Paulo Autuori, o nosso repórter Fernando Fernandes traz informações sobre o novo técnico atleticano. Veja aí. Olá, meu caro Everton, um abraço para você, para todos aí em Minas ligados nos donos da bola. Pois é, o Atlético Mineiro já tem um novo treinador, Paulo Autuori. Há instantes, o presidente Alexandre Calil, aqui em Marrakech, confirmou a contratação de Paulo Autuori para dirigir o time na próxima temporada. A verdade é que a saída do Cuca, o anúncio dele pouco antes da decisão do Mundial, parece que não agradou o presidente. Ficou meio nervoso, hoje falou sobre essa situação, ficou um mal-estar, um ruído entre eles, mas quem sabe uma conversa resolva essa situação. Está pendente a vida de Ronaldinho Gaúcho. Ele permanece ou vai embora do Galo? E você, o que achou, Everton? Paulo Autuori, uma boa para comandar o time campeão da Libertadores? Um abraço, valeu. Um abraço, Fernandinho, parabéns pelo trabalho aí, muito obrigado pela participação. Não acho um bom nome, não. Tenho direito, também não achava o Marcelo Oliveira um bom nome. Não sou dono da verdade, não é? E aí não tem como, você tem que opinar. Você acha ou não acha? Eu não acho um bom nome. Acho muito calmo, muito passivo, né? Às vezes, Felipe Junqueira disse aqui, ó, beirada do campo, ó. Bicho pegando. Eu não gosto de gente assim. Né? Aqui dentro, trabalhando comigo, se o nego não for doido, não vira. Eu acho Se a Dimara não tivesse ficado doida, não estava aqui. O Júnior Brasil não fosse maluco, você, o Cadu, até o Cadu. Ué, você tem uma ideia, até pentear o cabelo do Cadu, se não pentear, não volta. Ele passou a pentear os zagueiros. Olha aqui, o Atlético anunciou hoje, então, o nome do novo treinador, Paulo Autuori, assinará contrato de 12 meses e, naturalmente, nossa equipe foi às ruas para ver o que os torcedores do Atlético acharam da grande novidade. Veja aí. A escolha de Paulo Autuori para ser o novo treinador do Atlético pegou os torcedores de surpresa. E as reações dos atleticanos não foram as melhores. O que você achou da escolha de Paulo Autuori como novo técnico do Atlético? Péssimo. Péssimo. Não gosto dele, não. Por quê? Sei lá, não comunga muito com a torcida atleticana, não. Paulo Autuori, novo técnico do Atlético, o que a senhora achou disso? Podia ser Zagallo, viu? Zagallo, novo técnico do Atlético? Podia ser, porque com essa vergonha que nós passamos agora, o time do Atlético não tem torcida, é uma nação, a nação atleticana. É um bom nome, mas eu acho que as estratégias dele estão meio ultrapassadas. Preferi o Levi Coupe, mas já que veio o Paulo Autuori, vou dar sorte pro Galo, se Deus quiser. Pelo amor de Deus, é um fracasso, deve ser Ney Franco. Deve ser Ney Franco. Por que não, Paulo Autuori? Porque não deu certo no São Paulo, não deu certo nos times que passou, no Vasco não deu certo. Eu como atleticano, gosto muito do Atlético, eu gostaria de ver o Ney Franco no Atlético. Mas dos que tem aí, dando sopa aí, eu acho que vai ter que ser ele mesmo. Às vezes chega um técnico no time, você pensa que não vai dar certo e acaba dando certo. Não, isso aí não pode não, e falar o Torre não dá não, meu irmão. Não dá não. Por que não? Fraquinho demais, não dá não, muito fraco. Quem que você queria que assumisse o Atlético? Na minha opinião, tinha que ser o Levi Coupe, pela história que ele tem aí. Infelizmente, o Atlético está na decadência total. Porque arranjar um camarada desse que enterrou 3 ou 4 clubes nesse ano, então não tem condições. Infelizmente, o Atlético vai para o buraco outra vez. Bom, uma opinião forte do torcedor. Eu nem digo que o Atlético vá para o buraco, não é isso. E outra coisa, dizer que o Paulo Autuori está ultrapassado, que já tem uma idade avançada, isso é uma bobagem. Né, sem tamanho. Nós estamos assistindo pelo mundo treinadores com idades avançadas arrebentando em seleções. Vamos pegar um exemplo da seleção espanhola. Né? Então, e isso o que foi campeão pelo Bayern antes do Guardiola chegar. Também. O próprio Felipão pegou essa seleção. A seleção estava na mão de, entre aspas, um especialista, que era humano. O Felipão chegou e mudou completamente. Não, se a análise era por currículo, o Zagallo tem um currículo extraordinário. Tem 56 Quando a gente anos, brinca, fala de Zagallo, de Lucha, é óbvio que é uma brincadeira. Né? É óbvio que é uma brincadeira. Agora, particularmente, ninguém questiona, cara. Ele teve títulos importantes, ele ganhou o Mundial, ele ganhou o Libertadores. Mas eu não entendo que, para o momento, eu não entendo que seja um bom nome. Aí, de repente, ele chega, ganha a Libertadores, ganha o Brasileiro, Copa do Brasil, sei lá, ganha alguma coisa com o Atlético. Aí vão falar, pô, vocês... Não.
Todo mundo. Eu não vi ninguém hoje, sinceramente, não vi ninguém falar baita contratação. Rejeição de quase 100%. Ô Everton, só uma coisa. Não, Felipe, você fala e você tem todo o tempo do mundo para falar. Obrigado. Vou ficar aqui até 5 horas da tarde falando do Autuori, então. O Autuori, ele ganhou a Libertadores pelo Cruzeiro, certo? Faz uma enquete com a torcida do Cruzeiro, vai ser alguém quer ele lá. Voltaria. Ele ganhou uma Libertadores e um Mundial pro São Paulo. Faz uma enquete do São Paulo se alguém quer ele lá. Não. Esse negócio de currículo, pelo amor de Deus, tem que olhar o trabalho do cara. O Cuca chegou aqui com título estadual, mas chegou abalizado num trabalho que ele tinha feito, acabado de fazer no Cruzeiro, no Botafogo, no Fluminense. Quer dizer, isso aí, fala, viu o Calil e bradar que é currículo, porque não tem outro argumento, não adianta, não cola, não cola. Aliás, o presidente Calil, o Atlético, é muito maior que o senhor. Reconheço o trabalho. Ah, não tá falando que o Calil tá lá. Não tem rabo preso. Nunca conversei com o Calil, não tem nada com o Calil. É porque tá falando que o Calil tá lá. Não, falaria, não tem medo do Calil. Não tem porque ter medo, é a minha opinião. Respeito, um dos melhores, maiores presidentes que esse clube já teve. Ganhou a Libertadores. Se não o maior, né? Com o Alexandre, é o maior presidente da história do Atlético. Né? Continua sendo, porque ele não saiu, ele vai continuar mais um ano. Mas dizer para o nosso repórter, a sua pergunta foi burra. Não foi burra. A mais inteligente na coisa nenhuma. A única pergunta aliás, que mostra aí. Mostra aí para o pessoal de casa entender o que aconteceu. Dá para mostrar, Juveci? Vamos mostrar aí. Você conhece minha posição sobre torcida de Atlético, né? Então, quer dizer, a rejeição que tiver do Marcelo de Oliveira, torcida não. Vamos esperar, vamos ver, porque eu sou torcida do Atlético. Eu não fui lá e busquei um nome, né? É 2 Libertadores e um Mundial, meu amigo. O currículo dele é pequeno assim. É 2 Libertadores e um Mundial. Presidente, os 2 últimos trabalhos do Paulo Autuori não foram tão bons no Vasco. Ele acabou deixando o Vasco para ir para o São Paulo e acabou demitido do São Paulo. O Cuca vem de um trabalho solidificado. Você acha que mesmo pelas últimas conquistas que foram em 2005 é um bom nome? Deixa eu te falar. O Tite está em decadência, né? Porque foi mal o Oswaldo de Oliveira foi mal no Botafogo. Então o técnico está em ascensão, o Marcelo Oliveira foi campeão. Então isso é uma pergunta burra, porque todo treinador que não foi campeão está em descenso, né? Então isso é uma burrice. O Tite está também, que é o nome falado para a seleção brasileira. O Filipão, quando saiu, deixou o Palmeiras na 2ª divisão. Então, quer dizer, nós temos que trabalhar com profissionalismo. Né, o que aconteceu dos últimos trabalhos que eu saiba, o Vasco não pagou salário, ele tinha a combinação e foi embora. Né? E no São Paulo tá lá, não andou nem para frente nem para trás. Então, vamos fazer onda não, vamos esperar, porque o negócio de ondinha, não vai levar a nada. Nosso profissional Léo Gomide não faz onda, é um profissional sério e eu, particularmente, não admito que ele seja tratado, que ele é da minha equipe, da forma que ele foi tratado. Então não vem, não. Não, e essa pergunta tinha que ter sido a primeira a ser feita, né? A pergunta dele foi pertinente, foi objetiva, foi inteligente e eu não sou corporativista. Eu não sou corporativista. Foi infeliz na declaração, foi infeliz na escolha, na minha opinião. Pode chegar a ganhar até o Mundial. É a minha opinião. Então é o seguinte, respeito é bom e a gente gosta, Calil, e você vive dizendo isso. Pode gravar e mostrar. Respeito é bom e a gente gosta. E nós também gostamos. Então não vem tripudiar em cima de repórter nosso, não, porque aqui não cola. Aqui não cola. É um direito seu escolher quem você quiser para dirigir o seu time. Mas esculhambar repórter nosso, não. Fala aí, filho. E não vem falar, eu sou torcedor do Atlético. Você não é torcedor do Atlético. Você é um torcedor do Atlético. Você é o presidente do Atlético, mas você não é torcedor do Atlético. E com opinião divergente da torcida do Atlético, porque é 100% de rejeição a do Paulo Autuori. O primeiro, em todas as pesquisas que foram feitas, foi o Levir Coupe, que eu acho que neste momento era a melhor opção, exatamente pela identificação que tem com o Atlético, com essa torcida que o Calil disse que ele faz tanto parte dela e que ele respeita tanto e tal. Essa mesma torcida. E outra coisa, mote de Cruzeiro. Deu certo com o Marcelo Oliveira porque ele era rejeitado e agora é moda, todo rejeitado vai dar certo. Quem disse isso? Quem disse isso? Então, o que a gente pode entender... O Tite está em decadência? O Tite campeão mundial, atual campeão mundial. Trabalho com a seleção brasileira. Oswaldo Oliveira classificou o Botafogo depois de 16 anos para Libertadores. Não vem. O Tite não veio porque o Atlético não tem condição financeira de pagar o Tite neste momento. Ponto!
Não é porque o Tite está ultrapassado, não é a opção do... E o Tite viria. Sabe por que o Tite viria? Porque ele pensa em seleção brasileira para depois da Copa do Mundo, ele viria nesse mês e comandaria. Qual é o problema? Não é isso. O Tite não veio porque não se tem condição financeira para isso. Então, a escolha do Paulo Autuori é mesmo do Calil, é ele que manda no Atlético, então ele... Ó, e digo mais. Ninguém, aliás, ninguém não. Aí eu tô sendo até pretencioso. Mas eu defendo os nossos times mineiros ali no jogo aberto em rede nacional, coisa que não existe em outra televisão, da forma que a gente faz aqui, o pau não tem. Então eu defendo mesmo. E ninguém mais do que eu quer que Cruzeiro e Atlético se deem bem no ano que vem. Então não tem ninguém fazendo ondinha aqui, não. É opinião. Se traz o Ney Franco, por exemplo, que eu considero um baita treinador, eu ia dizer... Parabéns, acertou. Tem uma pegada muito parecida com a pegada do Cuca. Se traz o Tite, eu falo, o Tite passou por uma reciclagem absurda. É outro treinador, ponto. Mas o Autuori eu tenho o direito de não achar. Se traz o Leão, eu ia falar a mesma coisa. Horroroso. Eu ia falar a mesma coisa, entendeu? Se traz o Gilson Kleina, que é emergente, eu ia falar a mesma coisa. O Galo é muito grande pro Gilson Kleina. Ah, mas o Palmeiras não é grande? Não, o Palmeiras é. Mas ele tá dando sequência no trabalho. Estou falando para recomeçar um trabalho. Ou para começar um novo trabalho. Então, é a nossa opinião. Agora eu quero ouvir a opinião do Júnior Brasil. Brasil... Paulo Autuori, as declarações do presidente Alexandre Calil. E a rejeição do Tite. Você vai deixar eu falar também? Você quer tomar conta do programa? Deixa eu falar. Tô bravo hoje, tô bravo. Por gentileza. E a rejeição do Paulo Autuori perante a torcida atleticana. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, grande abraço a todos. Primeiro, o presidente Calil extremamente arrogante, prepotente. Não é profissional, fala de profissionalismo, não é profissional quando desrespeita um profissional que está trabalhando, faz uma pergunta oportuna, dá a sua resposta sem desmerecer, sem fazer insinuação maldosa, porque quando você vira e fala onda, você está jogando um profissional até contra a torcida. Exatamente. Você tem direito de escolher quem você quiser ir contra a torcida, não tem obrigação de pedir bênção para a torcida, seu ano foi super certo, é para mim o maior presidente da história do Atlético, um profissional vitorioso, foi capaz de agregar, montar uma baita equipe, um baita time, se cercar de profissionais competentes, mas foi arrogante, prepotente, não precisa disso. Eu até dou um desconto porque está com a cabeça quente por todos os erros que levaram à perda do Mundial. Mas na hora do erro, não, o erro é o time. Assume os erros também. E não é transferindo de forma sem respeito e com má educação a um profissional que faz uma pergunta extremamente oportuna e válida. E precisamos de profissionais que perguntem, porque gente que não pergunta, infelizmente, não é o bom profissional. Então, respeito, isso é importante. E aquilo que você falou, não é porque está lá, não é porque está aqui, eu não recebo de Atlético, não recebo de Cruzeiro, é a minha opinião. E não tenho rabo preso, falo aquilo que eu acho e elogio pra caramba. E nunca recebeu, obrigado pelo... Não. Então a gente tem compromisso com o que é a informação e a opinião, aquilo que a gente acredita. Agora, por outro lado, olha, porque nós, esse papo do Paulo Autuori, até esse papo ele tem que reciclar. E eu vou num exemplo de um treinador que reciclou, o Levi Coupe. O Levi Coupe, antes ele era grosso com a imprensa, falava coisas que não tinham a ver, nunca tinha uma leitura do jogo. Deu tempo quando saiu do Cruzeiro, foi orientado, ouviu as pessoas, a gente precisa saber ouvir as pessoas, e aí o Levi voltou diferente. E aqui mesmo, na época até do Minas Esporte, a gente teve a oportunidade ao lado da Edmar, eu falei, Levi, como você amadureceu? Hoje a sua leitura no final de um jogo, eu falei isso pra ele, é a leitura que a gente viu. E é isso que a gente quer. Você não quer vender ilusão, não quer enganar o torcedor, não quer dar desculpas esdrúxulas. Então, essa conversa do Autuori cansa, mas não é isso que vale. O que vale é o trabalho. Mas, infelizmente, tirando 2005 Mundial, os últimos trabalhos do Paulo Autuori não têm levado a lugar nenhum. E me preocupa a mudança radical de postura, porque ele não tem essa característica ofensiva, que é a característica do Atlético, que preocupa mais. Vai ter mudança, vai ter desmanche, saída de muito jogador que não vai fazer falta, mas me preocupa até a contratação, porque a gente escuta nome que vai chegar, que você fala, meu Deus do céu, isso aí não é jogador para vir jogar para um time que vai disputar a Libertadores. Tem um exemplo que eu falei pro Everton Guimarães, que é exatamente, que acho que mostra exatamente qual é o momento do Paulo Autuori. Todos os principais clubes brasileiros ficaram sem treinador. Onde você viu que o Paulo Autuori era um nome para esses times? Ele não foi citado. De onde que o
o Atlético, todos os times, cara, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Santos. Corinthians. Não, Corinthians é Não, gente, vamos entender que seja dado apoio a ele, seja dado apoio a ele, a decisão da diretoria, é importante o torcedor ter isso em mente, até porque a gente Foi bom você falar isso, isso é outra coisa, né? A gente viveu o exemplo do Marcelo, né, uma coisa real, então todo apoio tem que estar com ele, tem que tirar essa restrição. Ele é o cara que vai, que possa ter sucesso, que possa trabalhar com tranquilidade. A gente precisa disso porque são duas equipes representando Minas na Libertadores. Agora, o meu nome, sem dúvida, é o Levi, não entra rejeição nenhuma, é competente. Vai ter dificuldade, ficou fora do Brasil? Vai. Mas é um cara que já mostrou toda a competência dele recente. Mas eu acho que tem uma grande diferença entre o Marcelo e o Paulo Tuori. O Marcelo teve a rejeição, até mais por ser jogador, ter identificação com o Atlético. Porque pelo trabalho. Por quê? Vindo um grande trabalho no Curitiba. Sem dúvida. Passou 6 meses no Vasco, o Vasco também estava num desmanche danado, não fez um bom trabalho. Mas ele vinha de um grande trabalho. Mas ele vinha de um grande trabalho no Curitiba de 2 anos, 2 finais. Com um time bem mais ou menos do Curitiba. E o Paulo Tuori vem de quê? De 2 fracassos. Ele é o dito treinador de ponta que em 2013 teve os maiores fracassos. Você sabe o que mais preocupa? Aqui, ó, a Dimara, inclusive, pode falar. Isso é uma coisa que preocupa, a instabilidade emocional do Autuori. Quando ele, num jogo do Cruzeiro, a Dimara estava lá, ele entrega o carro no vestiário, sendo que ainda tinha um time para jogar. E recentemente com o Vasco, a Dimara estava lá e passou por isso. Então, a bola rolando. Aí o cara surta, já nem volta mais para ser o técnico. Eu acho que é mais a determinação. Eu não acho, e aí a gente acompanhou muito de perto o trabalho do Paulo Tuori, o trabalho dele no Cruzeiro, a própria Libertadores que ele conquistou com o Cruzeiro. E claro, naquele momento era o ápice dele, né? 2005 ele chegou no ápice. E acho normal que aconteça a decadência. Isso acontece mesmo. Só que você tem que se reciclar, mudar. E a gente não viu essa mudança efetiva no Paulo Tuori. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando você vai contratar um jogador para o seu clube, tá? Final do ano, vai contratar para 2014. Você não olha o momento do jogador? Se não, contrata o Rivaldo, né? Você olha o momento do Rivaldo, é ótimo, né? Exatamente. O Rivaldo tá jogando aí, não tá? O Rivaldo tá jogando. O currículo dele é maravilhoso. Se você olha o momento do atleta, você tem que olhar o momento do treinador. É a minha avaliação. É a minha avaliação. Então, por isso. Agora, sabe o que acontece? Aí, ano que vem, ele ganha o estadual, os caras... Você esculhambaram o cara... Aí que tá. Muito fácil esperar. É muito fácil esperar para se posicionar. Eu não vou esperar para me posicionar. Quando o Marcelo Oliveira esteve aqui no programa, eu disse para ele: eu fui contra a sua contratação. E daí, cara, eu não sou dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Eu tenho o direito de opinar. Tomara que os caras zoem a gente. Tomara que retuitem o que eu tuitei agora. Tomara o cara pega a gravação. E depois mostra. Não, tomara. Isso pra mim não tem problema, não. Tomara. Mas no momento, eu não acho ele um grande treinador. Não acho. A gente não faz previsão. A gente fala do dia, do que tá acontecendo hoje. Gente, nós estamos aqui para fazer crítica. Nosso trabalho é o quê? É comentário. Então a gente está comentando. Agora, só na nossa opinião. Só mais um detalhe ainda sobre a declaração do Calil, que me deixou muito chateado, porque a torcida merece respeito. Eu tô saindo mesmo ano que vem. Quer dizer, deu o que deu, eu tô saindo. Não é assim. Não é assim que funciona. É uma instituição séria, é uma instituição gigantesca, milhares de torcedores espalhados pelo mundo. Que ele sabe como ninguém. Que ele sabe como ninguém, que ele sentiu na pele, principalmente com o título da Libertadores. Então você não pode dar as costas, em hipótese alguma. A informação que eu tive é que o Maluf articulou toda a contratação do Paulo Autuori. Então, em cima disso, eu quero perguntar a você, Dimara. O Paulo Autuori, na sua opinião, veio para o Atlético por quê? É mais barato ou porque pesou o fato de ter ganhado uma Libertadores e ganhado um Mundial? Porque o Calil é queimada. E isso é uma declaração do Alexandre Calil. O Alexandre Calil foi perguntado por que o Paulo Autuori era o treinador e ele disse que era porque ele que definia quem era o novo treinador do Atlético. E que foi ele que definiu. Na história do Maluf, eu vou dizer muito sério, eu não conversei com o Maluf nesses últimos dias, mas eu não acredito que o Maluf tenha sido articulador. Pode ter sido, Amanda, ele é funcionário do Calil e tal, mas não acredito que dentro das preferências do Maluf estivesse o Paulo Autuori. Por quê? Porque o Maluf era o diretor de futebol quando o Autuori entregou. O fato do Maluf ter bom relacionamento com o Paulo Autuori não significa que ele é adepto do trabalho dele. Não significa. E vou te dizer mais. Acho que do que eu conheço do Maluf, da história do Maluf, se não era para ser o Tite, porque financeiramente não era viável, se não era para ser o Levi, porque, sei lá, o momento não deu, eu acho que o Maluf faria opção por um treinador para você inovar.
tentar uma coisa nova. Talvez o Ederson, que acabou indo pro Grêmio, na linha dele, talvez fosse a opção do Manuel. Eu até acho que não. O Levi era o cara para chegar, para trazer tranquilidade, o resgate com o torcedor. Tava aí. Eu até entendo que numa Libertadores você não tem que correr riscos. Tá buscando a bagagem dele, tem um outro lado que a gente entende, mas não é porque eu entendo as razões que levaram à contratação que eu concorde com elas. São coisas distintas. Eu entendo, a gente pega, por isso bacana. Mas não concordo. É um direito da opinião, tem que ter toda a tranquilidade para trabalhar, que seja cercado de bons jogadores, porque tem que ter mesmo um time, tem que ter a qualidade. Não pode ser imputado só a um treinador o sucesso ou o fracasso de um clube. Isso tem que ficar evidente, que seja dado todo o suporte, que ele tenha todo o sucesso, tranquilidade para realizar o trabalho. Mas estamos aqui, nosso direito de dar opinião é sagrado, é o nosso trabalho, Brasil, é o que a gente faz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não vi. Vocês viram o Calil falando que ele já estava contratado em novembro? Não, isso ele disse isso. Eu ouvi. Antes pro Mundial, então? Sim, eu ouvi. Eu não vi ele falando. Okay. Então, antes de ir pro Mundial. Eu também não vi. Eu não sei se ele disse. Eu realmente não vi. Mas se ele disse... Novembro, não. E isso, de repente, tenha vazado lá. Pode ter... Claro que o Marcos Rocha ele só falou aquilo porque o Cuca já não era treinador. Que tipo de satisfação ele tinha que dar a um cara que estava comandando e não ia ficar nenhum? Foi um erro, sim, uma somatória de erros. Não foi só isso, uma somatória de erros. Você tem informação aí, coisa quente, de que esses erros aconteceram. Você tem. E informação que eu duvido que alguém venha contestar. Você tem. Você estava falando aqui pra gente. E eu ontem mesmo, foi ontem, eu virei e falei, olha, tá vindo o Paulo Autuori e disse de que me foi passado na parte do hotel, à tarde, os caras, não vai ganhar. Nunca vi um nervosismo desse. Ou seja, a coisa já saiu não muito bem, já não havia isso já de muito tempo, já houve conflito, Ronaldinho, Cuca, algumas trombadas, algumas coisas diferentes que vinham acontecendo e isso tudo eclodiu no Mundial. Muitos erros. E nem tudo são más notícias para a torcida atleticana. Porque num papo com uma fonte fidedigna, não é novidade também para ninguém, não. Fica com esse negócio de primeira mão, não sei o que, não é novidade para ninguém, não. O Ronaldinho quer ficar, o Ronaldinho já se manifestou que não quer sair do Atlético, que quer permanecer no Atlético e que só depende do Atlético. O Calil deu uma entrevista hoje dizendo... O Atlético quer que ele permaneça. Então, mais com mais, dá mais. Para mim, o Ronaldinho fica, depois da informação que eu recebi da fonte extremamente importante, e o Calil confirmando também que quer que o Ronaldo fique. Então, para mim, o Ronaldo fica para a próxima temporada. Ponto. Outra questão. O Calil disse que tudo está em dia no Atlético. Salários e também direito de imagem, premiações e tal. Tem gente dizendo que não está. É importante, então... o presidente chega e fala que tá. Eu acredito no Calil. Sinceramente que eu acredito. Mas chega informação de outras fontes que não é bem do jeito que não é coisa de Twitter, não. É informação que você tem. Informação. Então, eu acredito no Calil, embora reconheça a importância da fonte. Olha só. Eu gostaria até que vocês discorressem sobre o assunto. Sobre a questão do Ronaldo, eu acompanhei a entrevista do Calil hoje de manhã, quando ele disse que eles iam conversar, que da outra vez se reuniu em meia hora e que eles resolveram exatamente por isso. Só. Porque o Calil queria, ele queria e tal. Eu tenho uma dúvida aí, Everton, da proposta que o Atlético vai apresentar para que ele fique. Porque uma coisa eu tenho vontade de ficar, você tem vontade de ficar, mas e o meu salário vai ser o mesmo? Né? Então, para mim, o que pega é isso. Quando o Calil diz assim, porque a vontade do Ronaldo ficar vai fazer com que ele possa reduzir alguma coisa ou acertar. E até para não ficar a responsabilidade se não foi por conta do Atlético, foi porque o Ronaldo não quis. Exatamente. Então, acho que está faltando isso. Eu sei que financeiramente eles ainda não conversaram. Tipo assim, ou eu quero aumento, ou não vai ser possível. A nossa situação nesse momento não é uma maravilha, a gente não recebeu o dinheiro do Benário. Eu acho que vai ter essa conversa aí. Acho que isso é que vai definir. No caso específico da questão de salário, realmente a informação que está chegando é que não houve acerto, que até premiação atrasada ainda tem o Atlético. Do Mineiro, Campeonato Mineiro ainda. O presidente disse que está tudo ok. Eu não acredito que o Calil ia para a rede nacional dizer que está tudo ok se realmente não estivesse. Eu acredito nele e vou repetir aqui. O comportamento do Calil na entrevista com o Léo, ou no nervosismo que ele está lá, é uma outra coisa. Eu não acho que ninguém mereça, né, ser escudo de um momento que não é bom.
Então, isso aí não é correto de fazer. Agora, não tira dele a força que ele tem como presidente, o que ele fez pelo Atlético, onde que ele fez o Atlético chegar, fantástico. Para mim, nos últimos tempos, é o maior presidente da história do Atlético, fantástico. Então, eu acredito no que ele diz. Eu não acredito que ele ia para a rede nacional e ia dizer que estava ok. Muito risco, que não... né? Ser muito desmentido risco. depois o que eu sei, inclusive, o Everton, é que até aquele momento, quando ele fez aquele apelo à presidente Dilma, aí a informação que eu tinha, sim, que vem até de lá de dentro, que não estava pago. Mas eu acho que isso ele falou aí até na depois coletiva, daquilo né? ele virou e falou na que coletiva ele já tinha falado. Depois ele voltou e confirmou. E aí ele fala que houve falou acerto. Então a gente fica sem entender, porque tá esse zum ganhando muito corpo. Agora, Felipe, você quer falar sobre o assunto também? Não, eu só acho que, tipo assim, a gente tá falando isso depois de uma derrota no Mundial, uma derrota traumática. Agora, eu não acho que atraso de salário, o que faltou, isso aí, são componentes de uma derrota. Mas não foi o principal. Não, o principal foi bola. O principal foi bola. Perdeu na bola. E não pode tirar o foco não disso. Não pode. O Botafogo ficou mesmo de salário atrasado. O salário atrasado, claro. tá, mas os caras E nem tirar lá. os méritos do Raja. Mas E também nem o mérito do ano do Atlético sensacional com a conquista da Libertadores, a perda do Mundial, aquilo que eu falei. Chegar lá é uma coisa e ganhar outra. É um ano extraordinário, o ano mais importante da história do Atlético. Um ano sensacional, ninguém tem que ficar debaixo do astral por isso. Não, e eu não acho que atraso de salário, que o hotel é ruim, que a logística foi mal feita, que isso ia influenciar tanto no campo. Não ia. Porque é o nome do Ronaldinho que tá lá, é o Tardelli que queria se mostrar no Mundial, é um jogo que é de seleção, é um Vitor que virou São Vitor. Os caras não iam deixar. Com certeza, eu tô falando aqui com certeza, não converso com ninguém, não sou amigo de ninguém. Mas com certeza os caras iam deixar isso de lado. Cara, não, do jogador. Eu sou seu amigo aqui, tá carente. Até porque era carreira. Os caras iam deixar, eu tenho certeza que isso aí foi deixado de lado pra ganhar o Mundial. Perdeu na bola. Mas que isso aí, já que estamos falando de Atlético, aliás, ainda teve a tuitada do Calil, né? Confirmando que o Cuca ficaria. Sim. Não, e falando em tuitada do Calil... a coisa veio à tona quando o Calil disse que não estava, e nós falamos aqui no programa, não tinha um contrato assinado. Na entrevista aí pra entrevista veio à tona. Entrevista nós estamos conversando sobre isso. Com a Gisele do Cuca com a Gisele Ramos, onde o Cuca disse, não assinei. Tá aí vocês levantaram a questão. É estranho. É estranho. E aí o Calil tuitou, naturalmente depois do presidente tuitar. Agora, uma coisa que eu não entendo também. Olha, não está assinado, mas está palavrado. Está tudo certo, está tudo ok. Aonde que foi que essa palavra se perdeu aí no meio do caminho? Porque se não precisava de escrever. Se a palavra valia. Não, o fim do bigode é o que vai. Aonde se perdeu? Peraí, não, mas sim, mas eu quero. Mas então a palavra não adianta nada, a palavra é comprada. Eu ainda na oportunidade. Comprada, fácil assim. Eu ainda na oportunidade te questionei, nós discutimos aqui que eu disse, poxa, Brasil, o fio do bigode pra você não vale? Pra mim você vale. Diz, exatamente. Você diz, pra mim vale. Mas no futebol a coisa é diferente. Na conta bancária muda muito. É diferente. Mas é que eu te digo, então não tem sentido. Já tinha algo meio estranho, já era algo que não é de hoje, já vinha lá de trás, porque se fosse, e até a gente disse, pode estar até assinado e o contrato ser rompido do mesmo jeito. Até porque, mas é esquisito demais. Até porque ele pode assinar o contrato e numa cláusula determinar que se ele recebe uma proposta de futebol do exterior, ele pode sair. Né? Então, os jogadores fazem esse tipo de contrato. Claro. Não é então, assim, mas é estranho pra caramba e mostra que essa história não é de hoje. Ela vem se arrastando. Não é de hoje. Porque eu te perguntei, inclusive, no dia, você lembra, aquela polêmica, eu falei, mas qual que é a dificuldade do cara ir lá e meter a caneta no papel? Exato. Isso não gasta 5 minutos. Brasil, segura aí, daqui a pouco você vai trazer uma informação importante sobre uma determinação do Cruzeiro para com as torcidas organizadas. É informação importante. Importante mesmo e pioneira. Pelo menos eu não conheço outro clube que tenha tomado essa decisão. O Júnior Brasil traz daqui a pouco. Ontem os reservas atleticanos treinaram forte, mas quem deve jogar são os titulares. Fernando Fernandes confirma. O drama do Atlético não terminou quando o juiz apitou o final da partida. Não poderia ser diferente. Essa derrota vai durar, martelar na cabeça de todos por muito tempo ou para a vida toda, né? Maior que a frustração de ficar pelo meio do caminho foi a maneira como ela aconteceu. Inesperada, trágica, uma lição. Cobertura, o Ali na trave, voltou uma bid! Gol! Não vai ser fácil juntar os cacos. Não dá mais para ser o campeão, mas ser o terceiro do mundo não pode ser desprezado. Agora é esfriar a cabeça, porque já passou, não volta mais e vamos trabalhar aí para a gente sair daqui digno com a vitória. É o que sobrou, é o que tem que ser.
No sábado, ganhar a disputa com Guangzhou da China pode diminuir a frustração. No time chinês joga o argentino Conca, que fez história no Fluminense. E os brasileiros Elkson e Muriqui. Infelizmente, não queriam quando o Atlético. Torci muito para que chegasse na final, disputasse a final com o Bahia, mas infelizmente a derrota veio, né? E como nós também havíamos perdido para o Bahia, então infelizmente vamos disputar o terceiro lugar. E agora espero que eles possam aliviar um pouco para a gente. Bom, o Muriqui dizendo aí que... Você sabe que tudo que tá ruim pode piorar. Aqui é a motivação. Imagina você encerrar o ano perdendo com o gol do Murica, né? Tudo que tá ruim pode piorar. E perdendo pro Guangzhou, que tem 3 jogadores, né? Que são jogadores brasileiros. 3 jogadores que atuaram no futebol brasileiro, um deles argentino, mas que são os jogadores que fizeram a diferença na temporada. Exatamente. Tá na hora dos jogadores do Atlético jogarem pelo menos pelo Cuca pra ter um final. Uma despedida pro maior técnico da história. Vou levantar já uma com você, tá? Não sei se os medalhões vão jogar não, tá? Vai ter gente ali que é da reserva que vai aparecer, muita gente. Escreve isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês ainda sobre essa questão aí, dos 4 atletas de frente, esse quarteto que o Atlético tem. Fala-se muito, e a gente vê o Corinthians, por exemplo, jogar de uma forma diferente. O Corinthians, ele abre mão de um desses 4 homens de frente e mete um jogador com mais pegada. Faltou isso ao Atlético? Faltou pegada para o time inteiro. Não estou dizendo no Mundial, Taticamente. não. Taticamente, no geral, na temporada. Sim. Eu acho e interessante que o pessoal falou muito sobre isso, a questão técnica, né? Que o Brasil chega para o Mundial muito técnico nas situações, ou esperando uma superação, que é aquilo que a gente sempre espera, e que ele acaba nesse sistema envolvido. Só que a gente não vale isso para o lado do Atlético, porque ele perdeu para o Raja, que não tem esse tipo de situação. Mas, efetivamente, o Atlético quis ser muito veloz, muito técnico, e perdeu um pouco de frente dessa pegada. Talvez, Everton, aquilo que a gente cobrou e que você cobrou muito bem do Tardelli aqui. O tipo de história que o Tardelli fazia na ausência do Ronaldinho, que acabou não fazendo. Por quê? Falaram para ele, você vai pelo lado de campo, você pelo outro lado de campo. E ele não se encontrou em termos de posicionamento. Deixa eu expor só uma situação que eu penso sobre esse meio campo do Atlético em determinados jogos, e eu gostaria da opinião de vocês. Em alguns jogos, aliás, na maioria dos jogos fora, o Atlético vai com a mesma formação. Os 4 homens de frente. Tardelli, Ronaldinho, Jô e Fernandinho. Se você abre mão de um desses atletas de frente, coloca o Donizete, mantém Josué com Pierre e solta mais os laterais. Porque a gente vê os times como Bahia, Barcelona e tal, com os laterais participando ativamente das jogadas ofensivas. Não seria uma boa entrar com Donizete, tirar um homem de frente. Mas vai tirar quem? Não, aí é problema do treinador. Mas aí deixa eu te dar uma situação. Aqui, vamos pegar o próprio Cruzeiro, que tem uma situação extremamente parecida com o Atlético. Ele tem ali 2 volantes. E o Lucas Silva também não é aquele cara de desarme. Tem o Newton que chega. Então, quanto a isso, você pode ter essa formação e empurrar o time com esses outros caras que são os da frente. Eu acho que esse não é um problema. Agora, no Mundial, nesse jogo, ficou evidente que faltou esse cara. Tanto que a gente falou. A mudança era tirar o Lucas Cândido e pôr mais um cara no meio, porque ali estava um buraco. Hoje, inclusive, vendo, parece que a imprensa nacional enxergou a mesma coisa que a gente, falando daquele buraco, corredor central, que houve ali e faltou esse homem. Então, cada jogo, cada situação é uma história. E ali houve esse erro. Mas deve ter mudança de volante. E 7 faltas um jogo, um Atlético fazer, é o que contribui com o que você está falando. Faltou pegada, faltou chegar junto. O time não teve isso, o time assistiu. Como é que você, num jogo de uma decisão mundial, você faz 7 faltas e o outro 19? Que, aliás, contradiz tudo que o Atlético fez na temporada, que é um dos times mais faltosos da temporada. Então, no Mundial faltou pegada, sangue nos olhos mesmo. Inclusive, o técnico do Raja, o Fauzi o quê? Benzarte, ele disse que o Atlético foi um time desorganizado em campo e, na avaliação dele, o Atlético se preparou, visou o Monterrey. O Monterrey e o Bahia. Esqueceu completamente do Raja. E por desconhecimento, o Atlético... O Tardelli falou que conheceu o Raja 2 dias. Teria custado ao Atlético a o que eu falei. Portanto que o Cuca falou de estudar. A gente estava aqui no Brasil. E aplicar uma goleada histórica no Monterrey e outra no Bahia. Porque só estudou os 2, agora esqueceu do resto. E aí é o ponto. Aí é o problema. Um Mundial, a gente tinha o exemplo do Inter, do Mazembe. Você não pode subestimar. Volta essa imagem para mim, por gentileza. Volta essa imagem de cima, que mostrou agora.
no gol, só para uma outra questão pra gente avaliar aqui. O cara correr 77 metros e ninguém dá um chambão nele. Preste atenção no jogador que corria mais adiantado, me parece que foi o Lucas Cândido, e preste atenção na dificuldade de locomoção do Hever. O lance, a câmera de cima vai mostrar. A câmera de cima vai mostrar. Aí começa a falar, olha aí. Não, mas tem que tirar a tarja, né? Senão vocês me quebram. Aí, agora volta o lance. Faz que nem volta mesmo assim. Aí pra gente mostrar. A dificuldade. Olha o Hever no meio campo. E o cara lá na frente se matando, olha lá, ó. Parece que era o Lucas Cândido. Não era o Pierre. Agora, aqui, já que você está falando de imagem, se tiver, eu não sei se tem essa imagem, do início, do jogador que faz o primeiro gol. Ele sai do campo de defesa, percorre 77 metros, sem ninguém para perturbar o cara. Aquilo é um absurdo, aquilo é raro. E outra, tava todo mundo do lado de cá e todo mundo na frente, não tinha ninguém do lado de cá e ninguém para dar um combate. Isso não entra na minha cabeça. Peraí, então vamos para uma outra história. Isso é absurdo. Mesmo que não conhecesse tão profundamente o Raja, que as anotações do Cuca tivessem perdido, porque o Cuquinha perdeu a malha, as anotações foram perdidas no meio do caminho, né? Tem isso? Tem. Pelo amor de Deus. Aí, mesmo que tenha. Aqui, mesmo não, que tá tenha. Brincando. Não, tô juro, é verdade. Mesmo que tenha tudo isso, vocês estão brincando que vocês acham que perdeu exatamente por isso. A anotação era no papel, não era no laptop, não. Não, era no papel. O Raja foi o time que mais jogou no Mundial. É importante salientar. É importante salientar que isso não é desculpa. Claro que não. Pra de repente o Bahia bom estuda, vai lá e ganha. Claro. Exatamente. Claro que é o Bahia. Time bom vai lá e ganha. Isso aí. O Atlético é um time ruim. O Ronaldinho tava no gol. O Atlético é um time ruim? Não. Mas ganhar um jogo de futebol não é só arte, não. Claro que não. É o romantismo no toque de bola. Meu amigo, 7 faltas. O time tem que pegar. Na primeira, você já chega. Não, na primeira já chega duro no cara. Vocês estão fazendo. Rigoroso vai expulsar, então não vão fazer falta. Mas sem rigor ele deu pênalti. Eu tô viajando aqui porque é um absurdo tão grande, cara. Eu tô aqui até meio gozando na situação. Porque não tem. Deixa eu chamar um intervalo rápido. Corta todo mundo pra mim. Chamar um intervalo rápido. A gente volta em 2 minutos e a gente segue aqui. O Júnior Brasil tem informação importante sobre o Cruzeiro pra falar na volta. Então, importante mesmo. Daqui a pouco a gente volta em 2 minutos.